Vamos comparar o que a Bíblia diz sobre a sabedoria, de Provérbios capítulo 8, com o que a Bíblia diz com Jesus Cristo. Primeiro ponto. A sabedoria foi o começo ou princípio da criação de Deus. Provérbios 8, 22 diz o seguinte: Javé me produziu como primeiro fruto de sua obra. No começo de seus feitos mais antigos. Jesus Cristo foi o começo ou princípio da criação de Deus. Apocalipse 3,14 nos diz. E ao anjo da congregação em Laodiceia escreve: Essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Segundo ponto. A sabedoria estava ao lado de Deus quando Deus criou o mundo. Provérbios 8, 27 diz o seguinte: Quando ele preparou os céus, eu estava lá. Quando decretou o círculo sobre a face da água da profundeza. João 1, 2 nos diz o seguinte: Este estava no princípio com o Deus. Então notamos que a sabedoria estava com Deus e que Jesus Cristo estava com Deus no princípio. Terceiro ponto. A sabedoria de Provérbios foi o mestre de obras ou o intermédio entre Deus e a criação, e estava ao lado de Deus. Provérbios 8,30 diz o seguinte: Então vinha estar ao seu lado como mestre de obras. Algumas versões usam o termo arquiteto, trabalhador perito ou aluno. O termo traduzido aqui para mestre de obras vem do hebraico e significa adotivo. A Septuaginta traduz como agindo adequadamente e a Vulgata Latina como compondo todas as coisas. Será que Jesus fez isso? O que a Bíblia diz sobre Jesus? Jesus foi o intermediário entre Deus e a criação e estava ao lado de Deus também, assim como a sabedoria. João capítulo 1, versículos 2 e 3 nos diz o seguinte: Este estava no princípio com o Deus. Todas as coisas vieram à existência por intermédio dele, e a parte dele nem mesmo uma só coisa veio à existência. Próximo ponto. A sabedoria de Provérbios era aquele que Deus mais amava. Provérbios 8,30, na parte final, nos diz o seguinte: E vinha a ser aquele de quem ele gostava especialmente de dia a dia. Jesus era aquele que Deus mais amava. Mateus 3,17 nos diz o seguinte: Eis que também houve uma voz dos céus, que disse: Este é o meu filho, o amado, a quem tenho aprovado. Outro ponto. A sabedoria de Provérbios 8 amava a humanidade e se interessava por ela. Provérbios 8,31 nos diz o seguinte: E as coisas de que eu gostava estavam com os filhos dos homens. Jesus amava a humanidade e se interessava por ela também. João 13,1 nos diz o seguinte: Jesus, tendo amado os seus próprios que estavam no mundo, amou-os até o fim. Caso algum trinitário não esteja plenamente convencido disso, o apóstolo Paulo identificou a Cristo como a sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1, 24 e 30 nos diz o seguinte: Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. E o 30 nos diz o seguinte: Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção. Segunda a versão Almeida. Colossenses 2,3 completa a ideia. Cuidadosamente ocultos nele se acham todos os tesouros de sabedoria e do conhecimento. Muitos teólogos, mesmo os trinitários, concordarão que a sabedoria de Provérbios 8 é Jesus Cristo em sua pré-existência humana. Porém, os trinitários vão tentar ignorar o fato de que a sabedoria de Provérbios 8 foi produzida, gerada ou criada por Deus como a primeira de suas obras. Para tais pessoas, então, não há o que possa ser dito. Então, nesse ponto, faço o seguinte argumento de tudo o que foi feito aqui. Premissa 1. Deus não teve princípio. Premissa 2. Jesus, de fato, teve um princípio. Logo, Jesus não é o Deus que não teve princípio.